tudo quanto é jeito, tudo quanto é pose. Aí eu falei assim, vocês me deram a suíte errada, aquela deve ser da pornografia. Aí os caras vieram pedir desculpa, etc., me passaram para a suíte normal. Então tem um monte de hotel, mesmo esses de altas estrelas, que estão todos constelados, que tem suítes pornográficas nele. Tá certo? Eu passei por isso e vi. Agora, além do EV, existe alguma outra técnica para o desenvolvimento da psicometria? Sim. Depois do EV, você trabalhar com EV em tudo mais que diz respeito ao processo de energia e para psiquismo. Tem que levar a coisa para frente. Agora, ó, o EV leva para uma série de considerações para a psique. A pessoa tem que ver o que é isso. E é aí que ela chega na psicometria. Agora, a psicometria, ela tem que dominar bem o EV, saber como é que são as energias, aquelas 40 manobras de energia, e depois ela pegar certos objetos e começar a fazer o sensoriamento do objeto, a prospecção, para ver o que dá. Supondo que uma consim que nunca ouviu falar em EV, mas com o tempo ela aprende a dominar o EV, na próxima vida metafísica, em que faixa etária nessa consim começa a fazer luz do EV. Se for possível, aos 7 anos de idade. Estou perguntando o sentido inato, sem ninguém ensinar ou relembrar da técnica novamente. Olha, isso aí, se uma pessoa foi rei, ela vai ser sempre majestária, assim que o povo gosta de falar. Se ele já trabalhou numa vida, há uma predisposição muito grande para ele já acessar aquela condição de imediato na próxima vida. Mas ele tem que começar na estaca zero, é tábula rasa. O corpo é novo, as condições são novas, o psicossoma está mexido, o energossoma é outro. E a mesologia é outra, a genética é outra. Então tem que começar para ver como é que é. Agora, de qualquer maneira, é mais fácil na próxima vida se a pessoa trabalhar muito aqui com isso. Uma outra coisa, na minha prestação de serviço, eu quero falar para vocês que um dos casos que mais abalaram aí, ou que mais abalou, né, a opinião pública no Brasil foi esse caso do assassinato daquela menina Isabela. Eu quero dizer para vocês, para os interessados, como hoje é curiosologia, que é uma coisa curiosa nisso aí. Saiu aí uma relação, e a internet está falando, eu não sei se os jornais hoje vão falar, no programa da Luciana Gimenez, lá da televisão, o doutor Sanguinetti estava falando, que é o legista, sobre a relação do tenente da PM, chama Fernando Neves Brás, que suicidou na frente dos colegas dele, na sexta-feira, e que ele que comandou a varredura do prédio do edifício Londres, onde morreu a menina. Então, agora, a defesa do casal Nardoni, que é a apuração na morte desse PM, que é fazer uma relação de uma coisa com outra. Porque o oficial é que comandou a varredura do prédio onde Isabela morreu. De modo que há uma série de hipóteses novas para ver nesse caso, levantada pelo doutor Sanguinetti, que é o legista. Estou só falando que é uma coisa séria. Se houve acobertamento do negócio, tudo aí é possível. Aí tem uma série de hipóteses para fazer o levantamento. Tudo hipótese. Vamos ver o que é que se passa nisso. Né? De qualquer maneira, é preciso apurar os fatos com mais lucidez e mais clareza. Não é isso? Em definologia, experimentar alguma coisa nova, original, pouco conhecida, da qual nada se conhece. Poderia fazer uma relação com o parapsiquismo, a parapatologia? Sim. O problema todo é o seguinte: a curiosidade faz parte da pesquisa. O pesquisador, quanto mais curioso, mais lógico e racional, mais ele pode descobrir as coisas. O inventor, a mesma coisa. O descobridor, a mesma coisa. Isso faz parte da inventividade da pessoa. Uma pessoa que não é curiosa, ela ainda não saiu, não chegou nem na condição de gato. Porque o gato, vocês sabem, a curiosidade matou o gato, não é assim que eles falam? Muito gato morre porque ele fica na janela, olha uma coisa e ele quer pegar aquilo. Às vezes está muito longe, ele não calculou e morre. É a curiosidade. Entende? Então o problema é o seguinte: uma pessoa que não é curiosa, naturalmente, ela ainda não chegou nem na fase da gatologia. O que vocês acham? Tem lógica? Então, é necessário que a gente estuda para ver as coisas novas. É a Nelverfon. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Nesse mês que vem, no dia 25, 26 e 27, vai ter o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica, que é justamente o processo da curiosologia.
Então vai ter autopesquisologia, parapercepciologia, verponologia, argumentologia e conscienciografologia. E eu recomendo aqui que as pessoas participem disso, que tem uma série de perguntas objetivas sobre esses assuntos todos. Eu tenho a relação aqui comigo dessas várias áreas. São 5 áreas sérias de pesquisa. Vale a pena, quem está interessado no processo de pesquisa, participar desse curso, tá certo? É dia 25, 26 e 27. Olha bem, eu não sei se já tem pôster aí sobre esse pesquisa conscienciológica. Eu acho que ainda não tem, não. Uma outra coisa que eu quero falar. Está havendo aí uma série de condições que eu toquei lá no assunto aqui da tertúlia sobre essas bombas cluster que estão proibindo. Vocês sabiam, e aqui está aparecendo um negócio aqui, que a turma está enviando, o Brasil fabrica essas bombas. Então é preciso, vocês aí estão fabricando essa bomba, cuidado com o que vocês estão fazendo, vamos acabar com isso. O governo devia de entrar e proibir a bomba a partir do Brasil. Eu não sei como é que está. Mas aqui está falando que o Brasil... Então, o Ministério da Defesa ainda defende as bombas cluster. Está falando aqui. Então, é uma coisa séria. Bombas cluster não matam só em tempos de guerra. Você sabe que mata depois. Uma opção de coisa. Fabricantes das armas estão pressionando o governo a firmar um tratado cheio de exceções. Temos uma forte chance de influenciar esse tratado. Então, o povo está falando isso tudo na internet. A situação é séria. De modo que vocês viram falar nisso aí, olha bem, põe a boca no trombone e vão falar. Uma outra coisa, eu estou aqui com uma série de fotos tiradas também da internet, que é uma coisa impressionante aqui, um cachorro está dando uma lição para os humanos. Um cachorro foi atropelado, ficou no meio da pista e ninguém tirou o cadáver do cachorro, ou o cachorro que estava doente, eu não sei aqui se morreu ou não. Agora, então, o que é? O outro cachorro, que era amigo desse, foi lá e estava tentando tirar o corpo da pista, porque sabia que os carros iam passar em cima. Aqui as fotos, isso é impressionante. Quer dizer, os homens, as pessoas que estavam lá, não tiraram o cachorro da pista. O cachorro quis tirar o amigo dele da pista. Fizeram as fotos com o negócio todo. Isso é impressionante. Então, eles estão falando assim, ainda temos muito que aprender com eles. Quer dizer, a cachorrada. Você sabe que, então, existe cachorro de tudo tipo, né? Agora, aqui está impressionante o cachorro lá, querendo tirar o outro, e latindo, chamando a atenção. Está lá defendendo o cachorro. De modo que, vamos entender o que é a sinologia. Tudo é um processo de ciência, de consciência, a ciência da consciência. Cachorro, eu quero lembrar para vocês, tem consciência. Não é assim igual de vocês, né, ainda, ou não ainda, mas você sabe, de vocês, porque se tivesse muita gente aqui, você, tem uns que são iguais, então, a gente não sabe. Vocês têm que lembrar aquele negócio, que é uma domesticação mútua, né? O cachorro e o dono do cachorro, com o tempo, ficam muito parecidos. Então há uma identificação muito profunda no assunto. Você pode falar, Roberto, você quer falar alguma coisa? Eu estou vendo que você está... É a Kátia? Professor Valdo, banho energético... Só uma coisinha. Para você, eu quero dizer que tem 32 logias e 4 máximos. Você pode aumentar a estrangeirismologia, que só falta um. Esse, até eu, hein? Você já falou com a Beth? Já? Foi a mim. Agora, outra coisa também. No holotecologia faltam só 3. Esse aí também é fácil. Agora, eu quero dizer que a Cris sugeriu para colocar na masculinologia e na feminologia, depois da enxerida, colocar a xereta e o xereta. Nós vamos colocar xereta, tá certo? Tem cachorro que chama xereta. E tem gente que tem realmente enxerido, né? São essas pessoas que eu estou aqui, eu chego e olho assim, o que é que eu estou fazendo assim, irlandesa, com a maior falta de educação. Tudo isso acontece aqui. Agora, nós estamos online, então as pessoas vão ver. A falta de educação, o olho longo. Mas então... Banho energético pode ser só de um lado ou geralmente é tudo? Não, o banho energético, quando vem, ele pode, a pessoa, depende da sensibilidade dela.
O banho, quando é dado, ele pega toda a psicosfera da pessoa. Mas a pessoa, às vezes, só percebe aonde ela é sensível. Eu já dei banho de energia para valer, assim, daqueles arrasa quarteirão, a pessoa sentiu só nos dedos das mãos. De modo que isso varia infinito. Outra coisa, quando você joga energia aqui, ó, num grupo, tem certa pessoa que vai sentir na cabeça, outro vai ser no cardio chakra, o outro nas costas. Então isso varia. Tudo é banho energético. Agora, o banho energético que eu estou falando é aquele arrasa quarteirão. Você está entendendo? Para pegar mesmo. Naquele DVD Consciência Livre, sobre autopesquisa, o senhor fala assim, que a autopesquisa é muito séria porque ela gera repercussão nas outras pessoas, porque como ninguém vive sozinho. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Por exemplo, a hora que você pesquisa uma pessoa, você está mexendo, em primeiro lugar, na psicosfera dela. Se você mexeu nessa pessoa e na psicosfera, ela tem contato com outras pessoas. Aquilo é um efeito halo. Dependendo do que é a sua pesquisa, o que houve, a coisa muda. Então, vamos agora corporificar um caso direitinho. Então, vamos supor que uma pessoa é com 5 cobaia na conscienciometria. A hora que mexer nela e ela sair mexida, e às vezes se sentindo até melhor, que abriu alguma coisa na cabeça dela, aquilo vai influir no duplista ou na duplista da dupla evolutiva dessa pessoa, a primeira pessoa que vai ter. Se ela melhorou, vai melhorar o companheiro ou a companheira, seja lá o que for. Então, por aí você veja o efeito halo, como é que é. Aquilo tudo é pesquisa. Nós estamos pesquisando a conscienciometria, passando lá uma visão geral na pessoa. Mas então é efeito halo, assim, energético? Porque você... Não, energético e não, é pensênico. Pensênico, é óleo pensênico. Pega tudo. Aí tem ideia, tem emoção, tem energia, tem fatos. Por exemplo, uma pessoa às vezes que faz, que ela com 5 cobaia, ela vai para casa, ela vai mudar uma opção de coisa. Ela às vezes vai jogar bagulho energético fora, vai ter que mexer com o companheiro ou a companheira com isso. Ela vai mudar os hábitos dela, vai ter que falar os horários novos, como é que vai ser, a programação de vida dela. Enfim, sempre mexe. Você mexeu numa pessoa, você está mexendo em várias. Na indústria e no comércio, todo mundo sabe que o CDO, que é o negócio do pessoal, que atrás de uma pessoa adulta ou de um casal, sempre tem 4 ou 5 outras pessoas. Você sabe disso, né? São dependentes. O chefe de família tem 4 ou 5, é o mínimo atrás. Então, veja, se você mexeu no chefe de família, você vai mexer em todo mundo lá. De algum modo. E aí lá você... Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando é com a consciência. Mexeu com consciência, mexeu com a vida inteira da pessoa. E aí lá você também fala do efeito halo multidimensional. Sim, aí é porque, por exemplo, a pessoa lá, durante o processo da conscienciometria, vieram os amparadores e tiraram um assediador que está com a pessoa há meses. Vai melhorar. Você entendeu? O efeito halo, o efeito cascata, o efeito dominó, vamos dizer, esse processo o processo da rede de, vamos dizer assim, consequências, sempre tem. Agora, os amparadores conseguiram tirar as consciências em função da autoconscientização da consciência? Em função que a pessoa se predispôs a deixar o processo ali, às vezes, na hora. A conscienciometria, gente, ajuda demais os outros. É muito mais do que se pensa. Parece tudo teórico, mas não é. Não existe isso. Nem a conscienciometria, nem a consciencioterapia, nem a tertúlia são teóricos. São teáticos. A gente tem que entender isso, o processo teático de tudo isso. Como se passa da curiosidade psicossomática para a curiosidade mental somática? É a hora que você quer arranjar alguma coisa que seja um produto de qualidade a favor de todo mundo. Vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então você vai procurar alguma coisa que ajude todo mundo. Isso aí é uma bênção, é um prêmio, é um presente que você vai dar para os outros para ajudar todo mundo. Isso é positivo. Tem lógica? E a última. Curiosidade é um atributo, assim, de onde vem a curiosidade da pessoa? A curiosidade, ela aparece pelo problema da neofilia. É uma pessoa que quer conhecer algo novo.
em tese, lá no fundo, então, o neofilismo é a base disso. Agora, a curiosidade natural é um processo também do xeretismo, como nós estávamos falando aqui. Isso é praticamente instintivo. Você veja o gato, eles falam muito da curiosidade do gato, mas não é só isso. É um monte de bicho que todo mundo, animal, ser humano, que tem curiosidade. Então, observa bem como é que é isso. Não é isso? Agora, há certas coisas de curiosidade que elas são, às vezes, mascaradas pelos instintos. Um cachorro vira-lata, ele vai atrás da lata de lixo e vira a lata de lixo, ele está curioso, mas ele não está acima da curiosidade, ele tem fome. Ele quer comer alguma coisa que sobrou naquele lixo. Isso dá uma pena danada. Uma noite dessa, nós viemos de carro aí, eu estava olhando 2 cachorros, me deu uma pena, me deu vontade de ir lá, encher de comida e dar para eles. E eles não estavam achando nada no lixo que eles derrubaram. Bem aí. Nesse quarteirão nosso. São 2. Agora me deu uma pena, porque uns cachorros grandes, assim, de comer uma coisa, né? Se não tem nada, como é que fica? Agora o negócio já era uma certa hora da noite, não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada, só eles tentando mexer no lixo, não estava achando nada. Dá uma pena, mas o que vai fazer? Vocês sabem que ontem tem mais cachorro, segundo a revista dessa semana lá, Estados Unidos, Brasil e China. Ontem tem mais cachorro. Eu estou falando de cachorro de 4 pernas, tá? Vamos falar bem sério, porque não vocês estão pensando que eu estou xingando alguém, não estou. Estou falando a sinofilia, ou a sinologia. Primeiro, Estados Unidos. É um monte, parece que são 60 milhões. Depois é o Brasil, eu acho que tem 30, não sei quanto. Depois é a China, que tem mais de 20 milhões. Agora o resto, tem uns países aí que tem 400 mil, outro tem 3 milhões, por aí assim. Isso, se a gente vai confiar nas estatísticas. Pode falar. Tem só 3. Ah, é? Eu não estou cobrando nada. Tag 1 deve 3, né? Outros fatores que estariam acima da curiosidade, porque sempre considerei assim, a curiosidade como assim, fator motivacional assim, maior, né, em termos de conhecimento, de apreensão. Você destacaria outros fatores que estariam acima? Servimento da evolução. Como fator motivacional ali. Servimento da evolução. Presta atenção. Olha o que eu estou falando. O negócio é sério. Uma pessoa que quer evoluir, ela tem que ter discernimento. Para isso, ela tem que colocar a curiosidade em função. Ela tem que saber de coisa nova. A neofilia vai entrar nisso. Então, a descoberta, o bandeirantismo, o escuca, entende? Por exemplo, até um certo ponto, o voyeurismo pode ser positivo devido à curiosidade. Mas é que esse voyeurismo que se fala, ele é negativo, sempre. Você está entendendo? Mas veja, é uma curiosidade. Às vezes a pessoa quer estudar alguma coisa. Eu já vi um caso, por exemplo, que a pessoa virou voyeurista, mas a intenção era boa. A pessoa morava num prédio, o outro no outro, mas dava para ver as coisas. Mas ela queria saber, porque olhando lá na luneta, chegou a ver que tinha umas flores muito importantes que estavam na janela da mulher. Ela queria saber daquelas flores, que queria estudar, que é uma área até sua. Então a pessoa ficava curiosa para ver se aparecia mulher lá, de tudo quanto é jeito. Entendeu? Raramente a mulher aparecia na janela. Ela falou assim, veio me falar, eu falei assim, fica de olho com a luneta, porque vai aparecer uma hora que essa mulher, às vezes, vai jogar água nos vasos da jardineira da janela. Aí você pode falar, você dá um grito daí. Agora me conta, você já olhou o telefone daqui para lá, não deu para localizar? Eu falei, já tentei, não consegui. Então o jeito é o seguinte, vai lá e bate na porta embaixo, vê como é que é. Mas é voyeurismo, às vezes acontece isso. Então a curiosidade vai estar sempre atrelada àquele outro fator motivacional, né? Ela está sempre associada. O problema todo é de intenção. Né? A intenção é que leva a situação. Tá. Agora, existe um limiar, só um pouquinho mais. Era dentro desse assunto? Existe um limiar, como é que é esse limiar entre a descrição, a curiosidade
e a própria indiscrição, né? Como é o caso do xeritismo, né, que você está falando. Mas, do ponto de vista... A intenção dela, tá. O que é a intenção? Assim, do ponto de vista parapsíquico, extrafísico, porque o ato de indagar mentalmente, né, Não, já, o problema é esse, não. já tem uma Essa intrusão. acumulação de descoberta, de findings, de achados. Quanto mais uma pessoa descobre coisa, mais ela quer descobrir outras. Sim. Faz parte do serviço. Essa é a decorrência. Você veja você, ó. Ah. Você começou a estudar o negócio do Humboldt, né? Você agora está querendo ter todos os livros, quer ler tudo, não quer deixar nada, quer saber tudo. É a vida. Agora, pensa bem eu, há 60 anos, meu trabalho todo. Tem gente que não entende a gente. Eu já fiz viagens só para ver um assunto, uma coisinha à toa. Só porque tinha gente que poderia falar alguma coisa sobre aquilo. Eu fui lá. Porque tem coisa que o parapsiquismo não atravessa. Ele não devassa. Se a pessoa não fala, não tem jeito. Como é que você vai registrar o processo? E outra coisa, você vai lá, a casa está toda blindada, você nem entra, fora do corpo. Então, o negócio às vezes é ir bater na porta. Entendendo? Knock, knock. Entendi. Agora, só fechando aqui, você comenta da epistemologia, né? Como é que você poderia aprofundar essa, porque às vezes é pouco falado aqui, mas a importância da epistemologia como a estruturação mental da pessoa. O que é epistemologia para você? As bases, a estrutura da pesquisa científica, né? O alicerce, a filosofia do processo da ciência. Agora, veja, a filosofia é praticamente um conhecimento básico. Isso. Agora, veja, a filosofia é a sabedoria, é a linha de conhecimento. A epistemologia está na frente de tudo. É o geral. Então, você veja, sem curiosidade, não há crescimento da epistemologia. O que você acha? Tem que ter curiosidade. Agora, por exemplo, sem curiosidade, ninguém vai a curso nenhum novo aqui. Esse que eu estou falando. O povo vai porque está curioso, quer aprender, quer saber alguma coisa. O ato de querer aprender, ele é curioso ou não é? Sim. Você está começando a entender? Por exemplo, vocês são pessoas curiosas. E eu não preciso de ninguém para isso. Eu sou capaz de atestar que vocês são curiosos. Principalmente os habituês, os assíduos aqui a tertúlia, são curiosos. Que aqui nós debatemos ideias. Como é que fica? Outra coisa, vocês já viram os curiosos que perguntam aqui? Hoje mesmo eu já respondi várias perguntas. Todos são curiosos. Então, esse negócio de curiosidade faz parte da natureza humana. Sim, a maioria das pessoas são curiosas. O que varia na curiosidade é o percentual de curiosidade. Há umas são mais do que outras. Por exemplo, aquela mulher faladeira que tem um laringochaque impressionante, essa não é só curiosa, ela é marginal. Entende do que fala? Demais, né? E está ciscando a vida de todo mundo. Essa é mais do que xereta. Entendendo? Ela quer e não quer saber, é a novidade. Agora, por exemplo, isso que eu falei aqui do caso Isabela, é o processo para atender a curiosidade de todo mundo. É o clamor público, é a curiosidade. Veja, de todos esses meninos que aconteceram, que foram sequestrados, que sumiram, desde a época do Carlinhos, aquele negócio todo que a gente acompanhou, eu nunca vi um clamor tão grande igual esse. Mas é que hoje nós temos mais comunicação, a população aumentou, e a mídia está mais agressiva no Brasil. Então, isso é lógico que tinha que aumentar. Então, onde tem clamor público, tem curiosidade. Outra coisa, não há, sem curiosidade, não é possível haver reivindicações. A reivindicação, por exemplo, lá da Tânia, fazendo piquete na rua, etc. Tal, não é isso? Aquilo tudo era curiosidade. Pois é. Não, eu sei, foi na vida anterior. Mas mesmo assim... Você está entendendo? Para haver, por exemplo, um protesto, uma coisa qualquer, tem que haver uma curiosidade antes. Então, veja, lá no fundo da filosofia, existe um processo, uma mola, chamada curiosidade. De onde eu vim? Oncotô, Proncovô, Doncovi. Isso tudo é um processo filosófico. É curioso. Porque, em geral, a literatura, a bibliografia
da parte especificamente de epistemologia geralmente é menos atrativa, né? Se a gente vê Mas agora, ó, na leitura do modo geral. Vê se não me interpretem mal a hora que eu coloco no fim de cada verbete, quase sempre no fim, a questionologia, que eu estou perguntando alguma coisa para o leitor ou leitora. Eu não estou tão curioso. Eu quero é que ele fique curioso. Sim. Consigo mesmo. Tá certo? Então isso muda de figura. Valdo, você disse que a tertúlia é teática. Isso é porque mexe com a consciência? A informação que mexe na consciência é uma informação... Não é. Por exemplo, a hora que a gente fala aqui, nem sempre eu falo uma coisa lisa, uniforme. Às vezes eu falo em técnica. Hoje mesmo eu não falei sobre o processo de estado vibracional. Isso é teático. A hora que você entra e fala em técnica... E outra coisa, que é um negócio que eu vivo falando aí, não sei quantas vezes eu já falei. Tudo na vida tem técnica. Até para fazer sexo tem técnica. A tertúlia é um centro operatório da verdadeira paracirurgia? Até um certo ponto, mas a paracirurgia que a gente tenta, né, das bobagens, né, das tolices, é para combater o tolicionário, que é a enciclopédia das tolices. Entendeu? É para combater. Agora, não sei, a gente, alguma coisa já está fazendo isso, porque quantos anos estão aí? Nós estamos com mais de 400 participantes atualmente, então deve ter algum efeito. Né? É que outro dia o senhor falou agora, que... eu, para mim, divido os monitores, né? É o Roberto, é o Arlindo, é o Sérgio, é a Tânia, é o Antônio, a Adriana, a Mabel. Esse é o meu time. É minhas vedetes, minhas estrelas, meus stars, né? Superstars. O senhor falou que o tertuliano já estava ultrapassando os laboratórios daqui e tudo mais. Isso se dá por quê? Pelo debate das ideias e pelo próprio desenvolvimento do Nós somos mais insistentes do que o resto. Aqui é todo dia. Todo dia. E outra coisa, hoje tem até mais de uma televisão. O negócio está bravo aí. Como é que fica? O processo é a mídia, né? O problema midiático. Se a coisa amplia, tudo amplia junto. Mas então, vamos ouvir agora um representante do trio. Segundo a teoria do conhecimento, não é nada disso. O conhecimento, ele produz curiosidade, a curiosidade produz conhecimento. Certo. O que vem antes? Agora eu pego a citação aqui do Einstein, essa citação ele coloca a curiosidade como mais importante, sei lá. Eu acho isso aí fraquinho, é difícil, mas eu coloquei aí. Não, tudo bem. De você colocar a citação de Einstein está correto, nada. Mas eu estou dizendo, o que você acha dessa citação do Einstein? Pois é, eu acho fraquinha. Fraco. A curiosidade, ele fala, é mais importante do que o conhecimento. Eu não acho bem isso pelo seguinte, quando a pessoa adquire o conhecimento, aquilo se expande. A curiosidade fica secundária, mas ela existe lá dentro, mas ela fica secundária, já não é mais chamada. Agora, é importante na hora que começa. Para desencadear um processo é importante. Por exemplo, o achado, na hora que descobre, ele às vezes é mais importante que a curiosidade anterior. Porque aquele achado é que vai dar o fator desencadeante para ampliar e potencializar novas pesquisas. É que o que quer dizer? Eu acho então, assim. Veja, até que ponto, Roberto? Vamos pensar só. Que o achado, o finding, substitui a curiosidade na segunda etapa. Tem lógica isso? O é o seguinte, é que eu acho também, o conhecimento é mais importante que a curiosidade. Agora, a curiosidade enriquece o conhecimento. A curiosidade é a soleira da porta. Ela enriquece. Agora, o conhecimento é a pessoa que já entrou e já dominou, sabe, a holoteca. Isso é outra coisa. Agora, em relação aqui à fatologia, a terceira, a quarta linha, aí você tem a curiosidade científica, epistemológica e heurística. Eu faço um monte delas aí. Agora, pro povo, né? você comparando, eu comparando isso com a curiosidade, por exemplo, conscienciológica, que a nossa aqui na tertúlia é conscienciológica, sei lá, e geral. Certo. Estaria acima disso, não sei lá. Não, é o conjunto, né? A conscienciológica, ela absorve tudo isso. Mas ela vem junto com isso. Vamos dizer, a mãe de todas as curiosidades é a curiosidade a seu respeito.
que é, você sabe muito bem, da filosofia, essas perguntas básicas. Oncotor, proncovô. É da filosofia, mas também é agora da conscienciologia que ampliou isso da Dom Couto, proncovô. É porque nós mexemos com a multidimensionalidade. É a única ciência que entrou nisso. Haviam sempre existido religiões mexendo com isso, mas sem pesquisa. Agora, a hora que juntou o problema da multidimensionalidade com pesquisa, a conscienciologia praticamente absorveu isso tudo. Isso é mais do que a metafísica, é mais do que a parapsicologia, mais do que tudo, porque ela é mais abrangente. E outra coisa, nós não respeitamos áreas, nem limites. Nós somos da multiculturologia. A parapsicologia, por exemplo, está muito atrelada à psicologia. A psicologia está atrelada às outras ciências, principalmente na medicina. E por aí vai. Nós não. Nós somos livres, somos pesquisadores independentes. E outra coisa, baseado na projeciologia, que é a especialidade básica, prática, para, vamos dizer, validar, revalidar e chancelar a realidade dos conceitos da conscienciologia. A pessoa sai do corpo, ela usa o princípio da descrença, ela faz experiência pessoal e ela vai checar as coisas por ela mesma. Ela acaba aparecendo aqui. E a curiosidade multidimensional. Agora, que é a autoconscientização multidimensional, AM. Agora, o que eu digo que é lógico, você também acha, mas eu estava falando, a conscienciológica ela é mais ampla, mais importante, porque ela é multidimensional. Agora, aqui tem científica, epistemológica, heurística. A heurística, por exemplo, acho que depende muito de curiosidade. Né? A heurística depende, é a base de tudo, né? Ela tem que ter uma curiosidade assim, contínua. Isso faz parte do processo, senão não tem invenção, não há descoberta. Eu já falei aí, esse é o caminho. Então a curiosologia é muito mais sério do que a gente pensa. Agora a intenção determinaria a cosmoética da curiosidade, senão. A cosmoética e também o discernimento, né? O processo todo não é só a cosmoética, não é só a parte ética, mas a parte evolutiva, a parte convivialidade. Então mostra o autodiscernimento da pessoa. A intenção determina o nível de discernimento, de lucidez da consciência. É que o autodiscernimento também determina a intenção. Né? Também. Mas agora o autodiscernimento é que está na frente de tudo. Né? É o que sempre vem antes. Né? Então, por exemplo, o discernimento. Você quer distinguir as coisas do cosmos, quer saber o que é, o que não é. O pingo dos is. E, vamos dizer, o psicossoma do pingo do i. Então, nessa hora, é curiosidade pura. Né? Essa é a básica. E nós precisamos disso. Agora, por exemplo, o nível de curiosidade varia de pessoa para pessoa. Isso é uma das coisas mais sérias que a gente tem que estudar. Qual é o nível de curiosidade de vocês? Antônio, você acha que o nível de curiosidade da nossa turma, que essa equipe, principalmente tertuliana, já passou de 51? Tá? Pelo curso lá da heterocrítica, comprova isso? Eu penso que passou. É lógico que tem muito espaço para melhorar, né? Mas o nível... O avô que acabou de falar. O nível já é bom. Ele está certo. Está certinho. Agora, vocês acham que o Antônio é uma pessoa curiosa? Agora, outra coisa. Vocês já viram aquele negócio da coruja, né? Que é representante lá do Sérgio, lá do direito, etc. Mostra a sabedoria, está sempre de olho. Você acha que esse movimento ocular aqui, ó, isso mostra curiosidade? É coruja. Você já viu que o Antônio é a coruja dessa história. Ele fala pouco, mas está sempre assim. De modo que o movimento ocular dele é maior que a média de vocês. Tá certo? Movimentos oculares. E outra coisa, ele esconde, porque o olho dele parece de vez em quando meio chinês, né? Você já notaram, né? Agora, o que se passa? Com óculos, faz sombra. Então não dá para ver muito bem, mas ele está assim. De modo que isso é demonstração prática do processo da curiosidade. Curiosidade nobre, curiosidade educada, curiosidade autocoturno. Tá certo?
Esse é o Antônio. Autotune. Linguagem militar. Coisa elevada, né? Militar, né? Coturno. Agora, ó, vamos ouvir a Tânia. Vamos ouvir a Tânia. Aqui na página 16. Sim. Primeiro item. 16? 16 eu não tenho aqui, não. 19. 19. Então tá. Ela fez uma dislexia entre os 6 e o 9. Isso é um processo disléxico. Da dislexia? Esse é o processo? Você trocou o seu 9 pelo 6. Não, eu estava de óculos, eu tenho que tirar. Ah, sim, mas veja só. Óculos, coitado. Óculos dislexia. Óculos dislexia. Mas, Tânia, vai escrever. É numerologia. A curiosidade, a singularidade, a anomalia, o mini detalhe, o superlativo, o recorde e a exaustividade. O senhor começou com curiosidade. Foi. Isso. Por quê? Chega na exaustividade. Chega na exaustividade e passa depois do superlativo, o recorde. O senhor podia falar um pouco dessa... Então vamos entender. A pessoa está curiosa. Aí ela descobre a singularidade, uma coisa totalmente singular. Ela então vai a primeira coisa. Isso é uma anomalia? Ou isso aí é uma coisa que ainda não foi descoberta, que é um produto natural? Aí ela vai para o mini detalhe. Ela vai ver o detalhismo. Já é uma definição. Veja bem, a técnica do detalhismo. No detalhismo, então, ela vai ver o que é que tem de mais importante no detalhe, que é o superlativo. Aí ela vai ver se tem recorde. E ela chega na exaustividade. Com isso, ela fecha um campo de pesquisa e vai partir para outro. O recorde. Por exemplo. Eu acho que está na ordem lógica. Recorde. Esse para mim é maior. É o superlativo, recorde, exaustividade. Chegou num ponto que você, tem aqui uma barreira, não passa disso. Você chegou num teto. Antônio, você entendeu a situação? Pois é o extremo, é o limite. O que é que você não... Pois esse recorde, eu fui fazendo... Ela não está admitindo o recorde aí dentro. Recorde aos velhos tempos. Recorde. Eu estou falando recorde. Eu não estou admitindo, eu não entendi a sequência. Às vezes eu vi aqui. Ok, muito obrigada. Você entendeu? Pois tem que achar sempre. Então, num tema de pesquisa, a gente tem que chegar, chegar ao limite, ao máximo. Isso. Ao máximo da consciência. Para você passar para outro patamar. Isso é o limite da curiosidade da pesquisa. Então, exauriu, acabou. A curiosidade passa para coisa singular. A singularidade você vai sopesar se aquilo é uma coisa normal ou é anômalo. Aquilo então você vai ter que estudar um mini detalhe, que é a minúcia, a nuance da coisa. Ali você vai ver, isso é um superlativo? Aí vai ver, está batendo algum recorde? Aí você chega, não, então já cheguei. Se é um recorde, acabou, você chegou na exaustividade. Então, daqui para onde nós vamos? Agora, você lembra daquele processo nosso, Tânia? Isso. Ela está viva para tudo. Sabe tudo aí. Eu nem preciso mais perguntar para você, viu? A Tânia, agora, qualquer coisa, eu vou apelar para ela. Ela sabe tudo. A fera. Sim, Luiz. Professor, a falta de interesse das pessoas, da média, por pesquisar o ser ou não, por exemplo, seria falta de curiosidade ou seria aquela pessoa... Incompetência, ou insuficiência, ou carência, ou impotência. Não vamos confundir essas coisas. Impotência é uma coisa e curiosidade é outra. As pessoas às vezes não sabem nada sobre serenão por causa da incompetência, a impotência, a insuficiência. É uma opção dessas ciências, que são ciências. Agora, se a pessoa tem em curso intermissivo a matéria de teática sobre o serenão, e a pessoa não faz teática durante a vida intrafísica, isso seria falta de curiosidade ou pereza mental? Não, às vezes são
embelegos. Você não sabe o que é embelego em português, né? São as tapiações, a enganologia da vida humana. Há muita coisa de envolvimento. Há o processo das tentações, há o problema das seduções, há o problema das ilusões. Isso tudo desvia a pessoa. Ela vai para o acostamento, a desviologia, o desviacionismo, como eu chamo. Isso leva para a autoenganologia. Agora, o que se passa? Por que acontece isso? Devido ao problema de não ter prioridade. A pessoa não tem priorização. A curiosidade, gente, como tudo na vida, precisa de estar atrelada ou assentada na prioridade. Se não é uma prioridade evolutiva, para que vai mexer com isso? Você entende? O cara resolveu tocar cavaquinho. Ok, é um lazer, ele tem direito para isso. Agora, até que ponto que aquilo é importante na vida dele? O que ele está fazendo além do cavaquinho? Se diverte. Então, às vezes, é preciso de cavar outras coisas, não o quinho. Você está entendendo? É preciso ter, então, uma curiosidade melhorzinha. Não, o cavaquinho está sempre cavando um som. Vamos tirar um som do cavaquinho, que é duro, né? Um negócio bravo, difícil. Sabe, ele é bem primário, bem grosseiro, né, o cavaquinho. Agora, dá para fazer embolada. Você sabe o que é embolada? A embolada é isso que os americanos agora estão querendo fazer, esse hop, essas coisas todas. Já havia aqui o Manezinho Araújo que fazia embolada no Brasil, muito antes desses americanos. Ó. É aquele cara que começa a cantar, mas ele não canta. Ele vai falando com uma certa... Isso é que é embolada. Agora, lá nos Estados Unidos hoje, eles estão fazendo esse negócio... Eu não tolero isso. É rap, outras coisas a mais. Rap, hop. É o Manezinho Araújo. Imitaram o cara. Fizeram a exumação do trabalho dele. Alguém aqui lembra do Manezinho Araújo? Alguém viu isso? Lembra? Você lembra? Estou certo ou estou errado? Não é mesmo? Nada como uma década depois da outra. Viu, Tânia? Olha lá, ela está rindo porque é perfeito. Agora veja, eles pegaram os discos lá do Manezinho Araújo e fizeram esse hop, rap e tal. Não, ele fazia, não é dessa época. Não é dessa época, você é muito menino. Não é dessa época. O Manezinho, ele fazia as emboladas. Embolada, quer dizer, ele embolava aquilo que falava dentro de um ritmo musical popular. Você tem que pegar e ver. Vale a pena. É justamente o que os americanos fazem. E eles acham que descobriram a porca, o rabo, aonde a porca torce o rabo. Que negócio nada, não tem. O troço é muito mais sério. Eu gostava mais das emboladas do Manelzinho. Do Manezinho Araújo. Do cara lá. Professor, fala. Pegando essa condição aqui da numerologia, como é que a gente pode fazer, por exemplo, para ampliar o entendimento, por exemplo, do EV, na prática, assim? EV. Pegar a singularidade. Então, a singularidade. Você vai ver o que aconteceu com o EV, com você, que foi uma coisa diferente, que você nunca tinha tido antes. Isso seria singular. Certo. Então, por exemplo, começou a mexer na orelha esquerda. A hora que você foi mexer, estava chateando a orelha esquerda. Por quê? Deve ter alguma coisa. Você sabe que EV tem muito disso. Mexe com órgão, mexe com sistema. Sim. Um dos que acontece mais às vezes, quase sempre do lado direito, porque é muita gente que fala isso, por causa do fígado. A pessoa tem, às vezes, alguma repercussão ali. Outras coisas é mioclonias. Mioclonia é alguma parte do corpo que não está trabalhando muito. Então ela começa a mexer com energia, mexe naquilo. Agora, depois da singularidade, então, vem a anomalia. Sim. Você vai ver, isso é uma doença? Você está mexendo no meu fígado, eu estou com hepatopatia, eu preciso de ver o que é isso. A anomalia. Agora, aí tem que ver o mini detalhe. Vamos tirar uma radiografia, fazer um exame complementar, ver o que é que eu tenho, passar, sabe, aquela televisão que hoje tem para ver todas as suas vísceras e os gurgumilos mais escondidos, que hoje não adianta nem esconder dólar na barriga, você vê tudo. Agora, depois, isso é um mini detalhe. Sim. Depois você vai ver se tem o superlativo, se aquilo atinge alguma coisa do seu corpo, da sua vida, o que tem. Se você está batendo algum recorde, né, que aguentou isso, aguentou aquilo.
E vem o problema da exaustividade depois, você vê como é que fica. Agora, tudo, ó, pode-se definir tudo através de uma patologia da pessoa. Mas isso aí é o efeito. Eu quero entender, por exemplo, a questão da fisiologia. Como é que eu posso ampliar... Não, isso já é a fisiologia perturbada. Não, a fisiologia do EV. Aqui. Escuta, isso que eu estou falando é a fisiologia que está alterada. Virou patologia. Isso é devido ao EV. Está mexendo a energia. Tudo é energia. A vida humana, o corpo humano, tudo que você faz é na base da energia. Você quer explicar mais uma coisa para ele? Fala. Explica. Não, mas eu não estou falando da fisiologia do corpo. Então. Em teoria, a fisiologia do EV, na teoria do EV. Para expandir a teoria na prática do EV, entendeu? Do entendimento do EV. O processo não é o corpo, é o energossoma. EV energossoma. É a parafisiologia que você está querendo. Sim, é isso. Parafisiologia do psicossoma. E principalmente, mas depois você vai ver o energossoma, que é o básico. Olha aí qual é. Eu já expliquei isso aí, tem tudo nos livros. Parafisiologia do energossoma. Por exemplo, o seu energossoma é solto, o seu psicossoma é solto, seu mental soma é solto, ou você é inflexível, ou você é irredutível, ou você é preso, ou você tem uma grilheta, ou você sofre com um grilhão do seu corpo. Afinal de contas, o seu corpo fole, ele expande ou ele só vai para dentro? Entende? Olha a sua psicosfera. Você quer estudar, então? Primeira coisa que você vai olhar. Qual é o alcance das minhas energias no normal? 2 milímetros ou 500 metros? Pensa nisso. Aquilo que sai de você. Pensa só na sua testa. Da sua testa irradia o quê? 1 centímetro? Ou vão vários metros? No normal, quando você mexe no EV. Circuito fechado. Você já viu o que é o circuito fechado? É isso. Tudo bem. Agora, ó, veja as relações interchacrais. Silvano, voltando à questão do serenão. O serenão, ele poderia dizer que seria o curioso maior, assim, que já... Curioso mor, né? E qual que é a diferença da curiosidade? Porque aqui na elencologia você botou... Ele tem curiosidade a respeito da consciência livre. É o que eu tenho também. Eu desejaria ter a curiosidade dele. Mas eu ainda não tenho nem capacidade para ter a curiosidade que ele tem. Sou xereta. Tá certo. Entendeu? O que mais? Aqui na elencologia você falou da consciência até a semiconsciência. Então, qual que é a diferença da curiosidade da consciência e a curiosidade da semiconsciência? Quais são as nuances? Sempre você olha ali, ó, naquela escala e vê que sempre está curioso com o próximo. O próximo que eu estou falando não é o próximo semelhante, não. É o dissemelhante. Existe o próximo semelhante, que somos nós, semelhantes em deveres e direitos. Agora ali não. É o dessemelhante em matéria, de nível evolutivo. Então ele está sempre de olho no próximo dessemelhante. Entende? É o outro. O caso é esse. Pode falar. Aqui, professor. Sr. Ok. Escuta, aquilo lá está vindo agora para cá ou é aquela lá que está funcionando? É aquela lá que tem que estar funcionando ali. As duas. Aparecem as duas aí, você pode focalizar especial, né? Tá certo? Quer dizer que eu posso dar uma banana para um lado, para o outro aqui. Nós vamos tirar a banana para mostrar a banana amarela. Então. Mas então... Sr. Valdo, quando a gente vai fazer um trabalho de heteroconscienciometria, um autor, por exemplo, que dessomou, de alguma forma isso deve acessar a psicosfera dele, alguma coisa assim, ou não? Inevitavelmente. Interfere. De que forma isso acontece favoravelmente a ele? Por exemplo, a gente pode assistir dessa maneira? Que você pensa a favor dele, pensa positivamente a favor dele.
Agora, como é uma personalidade pública e é um autor, isso aí pega pouco, porque aquilo é diluído, muita gente que pensa na questão daquilo que está escrito. Se o negócio fosse muito forte, todos os livros que você escreveu no passado, você ia receber a impressão na hora que a pessoa fosse ler o livro antigo. E isso não acontece. Entende? Entendi. Uma outra coisa. É muito bom esse negócio da série X. Você tem outro corpo, outra vida. Por quê? Você é o autor daquele livro que você publicou há muito tempo. Mas a pessoa não sabe que você é aquele autor. Senão eles iam cobrar, bater na porta da gente para cobrar alguma coisa. Está entendendo? Porque já passou muito tempo. Tá? Já pensou o Maquiavel, depois que ele escreveu o livro, como é que o povo foi atrás da porta dele? Pois é, de todo tipo. Não, assediador do Maquiavel. Presta atenção. O cara é símbolo de processo. Você falou maquiavélico. Não é uma coisa positiva. Entende? Então pensa. O negócio não é fácil. Agora, uma outra questão. Aqui na antagonismologia, sim, o senhor fala de curiosidade mórbida. Eu queria entender o seguinte, isso está ligado ao processo de assédio? Como que é isso? Ou não? A mórbida é. É isso. É aquela pessoa, por exemplo, que usa tudo quanto é aparelho para ver a vida do outro. Coloca aqueles fios assim, ó, que pega tudo. É o espião, é o grampeador. Grampeador que eu estou falando não é esse grampear verbete, não. É o cara que faz o grampo dos telefones, dos celulares, do diabo a quatro das pessoas. Arapongões. Entende? Araponga. Assim, aqueles casos que a pessoa tem um acidente, a pessoa corre lá para ver, sabe? Isso tem a ver com essa... Depois o carro vem e bate, tem outro acidente, depois tem um terceiro. Isso aí é que é a curiosidade mórbida, porque a pessoa não vê que ela está mal estacionada, que ela está prejudicando o trânsito, não há opção de coisa nisso. Mas o indivíduo que é curioso, assim, acontece aquela coisa negativa, ele vai lá ver. Isso está ligado com... A pessoa que é assim, curiosa, mórbida, é porque a vida dela não tem nada que presta. Ela não faz nada, ela não tem objetivo. Ela vive no dolce far niente e quer saber de novidade. Entende? Entendi. É isso. É como se ela estivesse vivendo eternas férias. Ela não produz nada produtivo, construtivo, edificante, de alto nível. Então isso aí é difícil. Entende? É negativo. Professor, aqui. Sim. Aqui desse lado. Ok. Com relação à curiosidade, qual o limite entre a sadia e a patológica? Eu já vou emendar numa pergunta. O limite é o da, vamos dizer, produtividade da sua curiosidade. É o que nós estamos falando ali, ó. Curiosidade mórbida e a outra é instrutiva. Uma é instrutiva, a outra é mórbida. Mas quando o senhor falou de estudar uma pessoa e você entra no processo dela e mexe com o processo dela, né? Sim. Isso é sadio sempre? Vem cá. Uma pessoa me procura e pede para eu fazer o arco voltaico nela. Você acha que a minha curiosidade é sadia ou não? Tá bom. Sadia. É isso. Tudo é pesquisa. No caso lá, aconteceu isso tudo. Esse caso que você está estudando. Eu devassei o processo. Aquilo que eu falei, eu estou conhecendo mais do que você. Desde os últimos burguminos antigos e atuais. Dentro da cronêmica e da prosêmica. É o que eu tentei fazer também. Devassei. E durante um mês agora, o trabalho o foi feito. Diagnóstico, a hora que a gente dá. Não, ó, há 4 síndromes simultâneas. Agora, você sabe, é um monte de gente aqui que ainda tem várias síndromes simultâneas. Síndromes. Síndromes simultâneas. A gente não precisa explicar a comorbidade. Você fala primeiro o que é a síndrome de cada um, que dá muito mais impacto. Agora vamos para a curiosidade, né? Aproveitando aqui. Sobre curiosidade, sobre a curiosidade da curiosidade. Agora vamos lá, a pergunta é a seguinte. O senhor falou de motel aqui, né? Motel é praça pública de prostituição. O namorado que leva a namorada no dia dos namorados. De contágio, disso, daqui, tem um monte de coisa. O namorado que vai presentear a namorada no dia dos namorados e vai no motel. Ele está aderindo, então... Burro. É
E ela está apaixonada, ela não é boa. Esse tinha de classificar o povo direito. Tadinha. Coitadinha. Ih, tadinha. Não é assim. Que coisa. Nem fazendo tem lógica, né? Você viu, pela gargalhada você vê que tem alguma lógica, senão o povo não ria, né? Não tem encapsulamento que resolva, né? A gargalhada uníssona aqui quase sempre mostra alguma percepção psíquica. Alguma, porque não é toda, né? Você tem que dar curiosidade satisfeita. Está bem, né? Professor Waldo. Mas então, Álvares. 2 perguntas. Primeira, a infofilia, uma característica marcante dela. A infofilia. A infofilia, gostar da informática. Gostar da informática. Me cria do que quer falar. Tá, me cria. Ou se você quiser, chateiro. O nome agora é chateiro. Eu já publiquei sobre isso. A curiosidade seria um traço predominante nessa... Chateiro é que é o mais chato. Porque ele é que tem mais curiosidade. Boas e ruins. Agora, ele é que tem o blogueiro, tem o orcuteiro. São todos esses. É gente boa e gente mais ou menos, né? Para não falar outras coisas. Mas outra coisa, a curiosidade, então, ela seria uma característica predominante, sim, para a pessoa ela ser infofílica? É da natureza humana. Mas nessa condição a pessoa que não é curiosa é aquele tronco da árvore que caiu e as folhas dão em cima dele. Não tem nada dentro. Tronco vazio. A curiosidade, um certo percentual é necessário. Por exemplo, você chega num restaurante. Você não tem curiosidade de ver o prato que você pediu, se está correto ou não, está danado. Você vai comendo sem mais nem menos. Outra coisa boa, eu conheço uma pessoa nos Estados Unidos que só vai ao restaurante depois de ver a cozinha. Não, a maioria não vai. A pessoa já sabe. Então ela vive fazendo piquenique. Leva comida por ela. Já comeu uma vez, né? Mas tem Sei, mas veja, você não come no banheiro, não, né? Churrascaria não. O processo não tem comida lá. A pessoa vem e não precisa ir ao banheiro, porque ela está em dia com o banheiro da casa dela. Então. Agora, o processo todo é a mesma comida que vem para te servir na hora, né? Isso é que tem que ver. É porque a dúvida que eu tenho é o seguinte, a pessoa que ela é mais infofílica também, ela tende a ser mais curiosa, ela é mais curiosa do que outras pessoas? Infofílica. Vocês estão entendendo o que ele fala? Você entendeu? Vamos lá. É a pessoa que gosta de computadores. A infofílica. A pessoa que gosta de computadores, ela tende a ser mais curiosa, por exemplo, do que outras pessoas, não? Não, isso não quer dizer nada. Uma coisa não quer dizer com a outra. O que é que estaria mais relacionado nesse caso? Não necessariamente. A informática, às vezes, cria uma curiosidade das pessoas superficiais. Uma pessoa profunda, ela não se interessa muito pela informática. Ela vai se interessar pela informática no nível da comunicação das ideias. Antônio, você acha? O que você acha disso? Olha lá, ele acha, está de acordo também com isso. Tem muita gente que é a meu favor. Meu partido nesse assunto é grande. Tem muitos partidários. Entendeu? A frente ampla é enorme. A maioria é videogame, aquela bobagem. Videogame, uma pessoa, você acha que já tem curiosidade com videogame? Não. Você fez um, você já viu todos, tem 1 milhão, você já viu. Sempre matando alguém, a maioria, né? É uma besteira, né? Então, veja, é um processo bélico, burro. No entanto, eles acham que aquilo melhora a cabeça. Sim, mas melhora. Você pensou, um cachorro, se você começar a falar 1 e 2, se ele aprender isso, é uma grande coisa, que é o processo binário. Enfim, a informática é baseada na cachorrada, na sinologia. É um problema binário. Vamos falar do ponto de vista da matemática. O que vocês acham? I'm sorry. A periferia que, como diria o Dani Suede, a periferia que me perdoa, mas processo binário. Eu gosto do negócio na base do becalhão. Sabe o que é becalhão, né? Octilhão. Professor, uma outra dúvida também aqui na fatologia, na 7ª linha, tem aqui o Guia dos Curiosos.
Sim, mas esse tem. É só você chegar lá na holoteca que você vai ver. É um livro? Tem vários lá. Tem vários. Outra coisa, a enciclopédia de curiosidade tem mais de uma também, né? Tem manual, tem essas coisas todas que eu escrevi aqui. Professor Valdo, ao longo das tertúlias, a gente tem uma diversidade enorme de assuntos. Aqueles assuntos que a gente vai ficando cada vez mais curioso para saber as coisas, o que isso significa? Significa que você está crescendo e diversificando os seus approaches, as suas abordagens, os seus acessos. Isso é muito importante. Não, mas tem Eu quero falar para vocês que nesse fim de semana eu não vou trazer os 10 assuntos novos. Nós vamos terminar todos que tem aí até no fim. A Laura mesmo já pediu. Porque tem gente que está aí, ó, chupando o dedo, que quer ver um daqueles temas e o negócio já está há meses. Nós vamos esgotar o repertório. Então, ó, é agora. Essa semana eu já estou avisando, hoje é terça-feira. Então, veja, da agora nós temos que terminar. Veja, nós temos 14 para acabar. Então, as próximas 14 tertúlias, você já sabe, tem que escolher aí. Mas tem algumas logias que a gente tem muito mais interesse do que outras. Tem. Então, o que significa isso? Significa diversificação das experiências pessoais. Cada um tem uma experiência diferente do outro. Uma coisa que é rebarbativa, que é repetitiva, que é bate-pensênica, que é redundante para você, você não vai se interessar. Você vai falar, por exemplo, você está falando um negócio aí você chega para o Roberto e fala, Roberto, está aqui, está falando sobre a folha da mangueira. Ele não se interessa, ele já sabe tudo sobre isso. Você entende? Então eu preciso saber uma coisa nova. Aí você chega e fala assim, mas Roberto, veja aqui, tem um negócio muito interessante. É o parapé do Serenão. Aí ele vai falar, não estou entendendo. Aí ele vai querer, vai se interessar. Mas isso... Parapé do Serenão deve ser uma coisa diferente. Não, mas, né? Mas tem assuntos que a gente não conhece, não tem tanta curiosidade. Tem outros que a gente vai vendo que vai fazendo uma convergência para um lado. São as coisas também escondidas. Por exemplo, Orkut é oculto, né? Até um certo ponto. As pessoas vão no Orkut porque tem alguma coisa oculta. Isso aí que eu estava falando, não, você quer mudar, você entendeu? Nossa, aí é esse. Então é um problema oculto. Outra coisa, você sabia que o nome antigo de parapsiquismo era ocultismo. Por quê? Devido ao processo das iniciações, que o negócio era oculto. Agora, por que era oculto? Porque as pessoas arranjavam conhecimento e não queriam soltar aquilo. Isso é que é o esoterismo. Eles ocultavam esse conhecimento dos outros. Devido ao quê? A curiosidade. A vulgaridade. Eles não queriam soltar o negócio, porque queria criar problemas a eles. Era curiosidade, mas todo mundo é curioso. Por exemplo, na minha terra, uma das coisas que acendia a curiosidade de todo mundo era como é que funcionava a iniciação na maçonaria, porque eles ouviam um barulho lá dentro. Então os caras falavam, lá tem que passar dentro de uma tubulação, que é uma coisa de doido. O negócio é terrível, a hora que entra, ó, e ele começa a falar com a voz toda de, sabe, a feiticeira com, você está entendendo? Mexendo. Então é isso, isso é curiosidade. Agora hoje, por exemplo, a maçonaria já está mais pública, ela é semi-pública, praticamente tudo que tem, etc. Os rituais, essa coisa toda, tudo é acesso fácil de ter. Agora, mesmo naquela ocasião, já havia muito uma literatura, uma biblioteca muito grande. Quando eu entrei, eu sabia tudo sobre maçonaria. E ninguém me ensinou, eu li. Nós temos aí um big, uma biblioteca sobre maçonaria, né, um maçom. E outro ponto é assim, às vezes, quando você está confeccionando um verbete, você traz aqui, assim, algumas partes. Trago antes para preparar a consciência de vocês para aquilo. Mas mesmo assim, tem alguns verbetes que a gente nem votou, não deu a mínima, mas aquele verbete dá um impacto muito grande e mexe lá nos parafusos, assim, positivamente. Agora, veja, então, isso aí depende de uma série de circunstâncias. Às vezes eu desejaria selecionar tudo bonitinho, mas às vezes não dá. Porque eu tenho que trazer o verbete pronto, impresso, revisado, impresso, a coisa toda.
para todo mundo. Então isso varia, depende muito. Não, mas eu escolho o que eu posso. Eu já tive... Agora, não dá para atender a curiosidade geral da turma. É impossível. Mas por que mesmo você falando antes do verbete, quando você traz o verbete, aquilo gera um impacto? Gera um impacto e a pessoa já está também predisposta. Muitos deles já estão, porque estão ansiosos para saber mais sobre o assunto. Porque tem também uns tipos de verbete que às vezes são muito chatos, né? Tem uns que chamam atenção, ninguém sabe o que é aquilo. Pois então. Pois é. É por causa do processo afetivo, porque falta muito autodiscernimento. É o trafal. Na verdade é isso, é o trafal. Então, isso varia muito no problema da hora, o que tem, as pessoas, o ambiente. Agora, a curiosidade está aí, ela está presente, ela está funcionante. Professor, são duas perguntas que eu gostaria de fazer. Uma é sobre a curiosidade, a etiologia do erro pessoal repetitivo. E outra é sobre a ligação de euforia e Priminé. Por exemplo, uma pessoa que tem o erro repetitivo e ela não tem curiosidade. Se tivesse, ela superaria isso. O nível de curiosidade dela é fraquinho, né? E outra coisa, quase sempre isso existe por desleixo. Então, a tendência dessa pessoa, ela deve ter uma síndrome da desorganização, que é a síndrome da dispersão consciencial. Pois é. Isso é falta também de criatividade. Então a pessoa ela se acomoda. Uma pessoa que não é criativa, ela é uma pessoa acomodada, né? Então a base é essa. Agora essa segunda, o que é mesmo? Não, eu geralmente falo, a euforia vai dar euforim, a euforim vai levar para a primavera energética, a Primener vai dar o Cipriene e por aí vai, que é o ciclo de Primener. Sim, um desencadeia o outro. Um desencadeia o outro. É. Isso. Uma coisa puxa a outra. É igualzinho esse processo de evolução. Veja bem, na evolução física, tem o índice das faixas etárias, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, pós-adolescência. Na questão evolutiva, isca, inconsciente, tenepsista, projetora, picon. Sim. Na questão da cabeça da gente, você tem a visão, tem a clarividência, tem a clarividência viajoura, da clarividência viajoura tem a projeção, da projeção tem a cosmoconsciência, tudo ó. Tudo tem uma ordem evolutiva em tudo. Desencadeando. Se você for olhar ali as especialidades, todas elas têm até uma ordem lógica da evolução de cada qual. Uhum. A vida é assim. Isso. Então, por isso que eu falo, a curiosidade, ela varia de acordo com o percentual das pessoas, os interesses dela, o nível evolutivo, etc. Tal. Uhum. Agora, por exemplo, a curiosidade, ela vai ampliando em qualificação. Você está entendendo? E vai diminuindo a quantificação. Uhum. Então, você vai ficando cada vez mais seletiva na sua curiosidade. Então, por exemplo, a curiosidade do serenão é aquilo que nós estávamos falando. Deve ser muito maior do que a da gente em matéria de seleção. E essa seletividade dele é muito mais importante. Sendo assim, até na quantificação ele é mais importante que a gente. Mas o processo é qualitativo. Então é aquilo que eu falo. Uma pessoa fala assim, não, Valdo, mas eu quero ter a quantidade disso. Eu não quero ver a qualidade. Então eu viro para ele e falo assim, o melhor é você ter uma quantidade bem elevada de alguma coisa de alta qualidade. Aí é que é onde o povo esquece, né? Tem que juntar uma coisa com outra. Isso é aquele caso que eu falo sobre sexo. A mulher era casada, então foi falar com o marido. Ó, eu estudei agora que a gente tem que fazer sexo diário. Mas o marido, muito lerdo, sei lá com a intenção, né? Tudo é possível, ainda jovem e tal. Então vira para ela e fala assim, não, o meu demora, o nosso aqui demora. É de 5 em 5 dias, é uma vez por semana, mas é de alto nível quando a gente vai fazer. Aí
Aí ela chega para mim e fala assim, pois é, ele falou isso. Eu fiquei sem resposta, falei assim, você é uma boba, né? Você vai chegar para o seu marido e falar com ele, que tal, em vez de ser uma vez por semana, a gente fazer todo dia com essa alta qualidade? Você vai aperfeiçoando cada vez mais a qualidade. Quanto mais a gente fizer... De modo que isso aí entupiu a boca do marido, ele não falou mais disso. Agora, sexo diário é uma coisa problemática. Agora, tem salvado a opção de gente, tem salvado um monte de casamento. É preferível a mulher entender que o homem é preferível ter uma relação com ele diária do que na segunda-feira ter com ela, na terça com a Mariana, na quarta com a Joana, na quinta com a Luciana, na sexta, né, com a Magnólia, no sábado. Isso é muito melhor, né? Então isso tem salvado a opção de casório e dupla evolutiva. O povo tem que ver esse aspecto da questão. Tudo depende do processo do desempenho. Mas então, Ana... Professor, é o seguinte, você tem curiosidade, certo? Mas vamos dizer assim, em diversos segmentos. Vamos supor, pela psicologia, pelo direito, etc. Como que você vai vou escolher qual que é o prioritário naquele momento para você Aquele saber... pode ajudar mais gente. Certo. Fala aí alguns que eu vou te dizer qual. Fala aí, 3. Bom, no meu caso é estudar direito para entender melhor para direito. A psicologia, né, para entender o processo emocional, né? O que mais? E o mental soma, né, para ver como é que fica. Não, o melhor é a psicologia, os 3 aí. Certo. Os 3 é psicologia. Você vai poder ajudar, nem que seja no tapa, os outros. Porque a psicologia não tem jeito. Não escapa. É mais. O direito é muito específico. Não, porque Outra coisa, o direito é mais para essa vida. A maioria que você estuda. Agora, a psicologia não é para essa, para outra, tudo. A maioria das coisas envolve o processo da consciência. Certo. Suvaldo, sobre a questão da curiosidade do parapsiquismo, queria saber se, assim, se com o tempo esses atalhos às informações, não é, via parapsiquismo, mental soma e tudo, se isso aumenta ou se o esforço pessoal também tem que aumentar. Como é que é isso? A tendência de parapsiquismo é expandir tudo. A hora que expande tudo, dá uma tranquilidade maior. Havendo a tranquilidade, acabou a excitação do processo. Tudo é feito com muita harmonia. Pensa só nisso que eu estou falando. Mas assim, por exemplo, se eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, uma questão, enfim... Olha o meu jeito. As coisas que eu conto para vocês. Eu não fico ciscando as coisas. Eu posso ter uma curiosidade, mas eu não mexo naquilo. Há um bom tom, há uma educação, há uma etiqueta, há um convívio. Um nível de convivialidade para você conviver com essas consciências. Se eles não falaram para mim é porque não está interessando, isso não interessa para o serviço. Eu não quero ter uma curiosidade que seja só para satisfazer aquilo que eu desejo, matéria de minha emoção ou qualquer coisa. Eu não quero saber disso. Eu quero saber das coisas que eu possa aplicar em favor dos outros. Assim eu vou crescer mais depressa. É muito melhor para todo mundo. Então, na questão dos amparadores, vocês veem que de vez em quando falam assim, aconteceu isso, eu não sei o que é, nem perguntei, vamos ver o que é. Se eu tiver que saber se aquilo é importante, aquilo vem a mim, vai acontecer. Tudo que é seu vai chegar para sua mão. Se você merece, se aquilo é importante para o trabalho, se você vai ajudar os outros com aquilo, aquilo vem para você. Pois é, a hora que o senhor falou do caso da menina, né, da Isabela, eu fiquei pensando nesse limite, né, que tem uma coisa de cosmoética, mas é mais do que isso, né, de ter acesso à verdade, e a questão da intuição. A hora que aquilo se tornou público, é preciso esclarecer. A hora que veio a público, porque senão o povo fica pensando mal. Vamos supor que o casal não seja culpado. Como é que fica isso? Vai ser igual aquele negócio da escola básica que eu trouxe. Como é que fica? Vamos supor que eles sejam culpados. É preciso ver, são culpados sozinhos ou acompanhados? Essa questão, por exemplo, desse tenente aí que suicidou na frente dos colegas dele. Isso aí é dramático. O cara tinha 34 anos.
já estava mais ou menos dentro da situação. Ainda não tinha começado a fase executiva dele. Agora, então, veja, suicidou. Vamos supor que ele não tenha nada a ver com o caso da Isabela, mas há uma sincronicidade violenta nisso aí. O edifício está junto da delegacia de polícia. O cara estava lá na hora. Como é que é isso? Eu não entendo. Ele que fez o levantamento de tudo isso. Todo esse clamor público está baseado no que a polícia fez praticamente. Nunca vi a polícia do Brasil apresentar tanto dado técnico e tanta discussão sobre o assunto. Agora, então, por exemplo, apresentar esses dados técnicos para encobrir a realidade? Eu desconfio de tudo. Por exemplo, um banco. Quando ele começa a fazer muita propaganda, você olha que ele está para fechar. Já está no caminho da falência. Empresa aérea, idem. Se aparece demais, se de uma hora para outra aquilo catapultou a propaganda, abre o olho. Então a mesma coisa, isso aí é que é o processo. Agora, um caso igual esse, isso é uma curiosidade do público. Mas veja, é uma criança. Agora, o cara, pedófilo, vizinho, é um negócio para se pensar sério. Eu acho que isso aí realmente interessa a todo mundo a ver o que é que se passou. Agora... E outra coisa, nós não podemos mais ficar igual aqueles casos do Carlinhos, daqueles casos todos que já passaram, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O Brasil já tem infraestrutura para ver isso. Afinal de contas, o governo está falando que nós agora somos do primeiro mundo, então vamos cobrar os resultados das investigações do primeiro mundo. Agora, do ponto de vista cosmoético e multidimensional, o acesso a essa verdade, vamos dizer assim, do que de fato aconteceu, isso é bloqueado, é possível? Não, é obsidiado. Quer dizer, é perseguido, é encoberto, é feito um acobertamento pelas consciências patológicas. Entende? O problema não é consciências, é tanto consciência quanto consciência. É o acobertamento, é colocar debaixo do tapete, é lei da mordaça, tapar a boca. Nunca se sabe. Pois é, precisar de ver. Agora, quando você dessomar e ver a parapsicoteca, você vai ver tudo que você queira. Outra coisa, na hora que você também acontecer alguma coisa com você, que você tem uma visão panorâmica, depois da dessoma, você vai ver todos esses detalhes também, o que é que tem. Pode entrar e aprofundar o processo. Mas agora, para nós, o que interessa aqui é saber o que a gente pode fazer para ajudar os outros. É a TARES. O problema é esforço tarístico para esclarecimento. É o que interessa, né? Não é importante? O caminho é esse. Esse acobertamento que o senhor falou extrafísico, né, desse processo todo, isso é normal acontecer na nossa jurisprudência hoje? É o mais normal. Lembra daquele caso que eu estava olhando, o caso do juiz no Nordeste? Eu lembrei. Eu queria exatamente saber esse momento da assistência maior. Eu queria expor uma situação que eles não matassem ele logo. Esperasse pelo menos até esclarecer tudo. Entendi. Agora ele não tinha culpa, sim. Mas ele não queria ter culpa. Agora o processo está na mão dele. Poxa. Agora é duro. O que eu tenho mais pena é do magistrado. Porque se eu sou ignorante a respeito dos fatos, ele não pode ser. E a maioria deles, a maioria é ignorante. Aí o processo tem que ter prisão seríssima, né? Nossa. Então o julgamento no escuro. Pensa nisso. Julgar no escuro. Terrível. Negócio seríssimo. Seríssimo. Você está vendo? Isso tudo é o para-direito. Pois é, então, isso que eu estou refletindo. Para-direito é que vê a parte sombria da lua. A parte obscura que ninguém está vendo. De cada caso, de cada processo, de cada... Entende? Cada processo criminal. Entendo. É a base do evoluciólogo, que é chegar na raiz
na raiz, e acabou. Você limpa a raiz, mexe nela e vê tudo, até a última ponta. Pode sobrar nada. Aí sim, você vai devassar o processo. Você entra nos gurgumilos, no interior da coisa, não tem mais nada depois daquilo. Agora veja, isso quase sempre é o que o evoluciólogo sabe. E ele não sabe um caso, ele sabe os precedentes. Então, por exemplo, o melhor parecerista que existiria na Terra seria o evoluciólogo. Você está entendendo? Tô. Você sabe por que eu fui estudar o Pontes? Porque ele era um parecerista. É porque eu queria saber se ele era evoluciólogo. Ah, é? Eu me interessei muito pelas coisas por causa disso. Não falei nada para ninguém. Mas não era. Assim foi o monte. Mas já tinha um Tem outro que eu não quero falar o nome aí, porque eu não sei se ele vai vir. Que eu andei olhando. Entendi. Isso é muito importante. Agora, eu tive oportunidade de ver algumas dessas grandes personalidades do Brasil, do exterior, etc., de perto, né? Pelo menos umas 12 mais sérias. Agora, o meu interesse básico mesmo era sempre ver. Desperto, evoluciona, serenão. É um jeito. Agora, tem muitos que não deram para você ver, então você vai ler. Por isso que é que eu li tanta biografia, examinando tudo como é que é. Agora, vocês sabiam que a biografia do Paulo Coelho já está nas bancas, né? Saiu. E mostra todos os processos dele do passado, a coisa toda. O negócio do satanismo dele, as loucuras todas. Ele está sendo a consim cobaia agora dessa história. Mas é promoção, porque ele é doido por isso. Ele lá está falando no livro, né? O problema dele, a preocupação dele, ele sempre falou isso. Como é que é? Glória, dinheiro e poder. Agora, é típico dele. Eu mesmo falei com ele, Paulo, a hora que você ficar com mais dinheiro, coloca atalhos, vamos clarear, não fica só na Tacom. Senão eu vou pôr algum percentual, 5% em cada livro. Eu não vi isso. Só voltando nos juízes, eu fiquei parada lá. Bom, ficar sem juiz não tem jeito. Não. Porque toda nação precisa ter o processo do Poder Judiciário. É o juiz que né? um dia vai ser evolucionário. É, um dia, né? Agora, é interessante pensar, ele chegou a ser juiz por causa daquele processo que ele foi vítima, ele quer ver o outro lado da moeda. Fala um pouco desse processo de novo. A maioria é isso, mas agora veja, se nós formos pensar, todos nós já fomos, veja bem, vítimas e algozes. Então acabou. Todo mundo vai virar, cedo ou tarde, evoluciólogo. Tudo Chato, bem, né? A hora que você dissemina o negócio, a coisa fica terrível, a cosvisão. Está claro isso? Não, está claro, mas... Agora, uns são mais do que outros. É complexo, né? Agora, por exemplo, numa tertúlia igual essa, o que eu preciso é o direito salomônico para começar. Não pode ser o código de Hammurabi. Tá certo? Tem que ser o direito salomônico. Depois entra para os jurisconsultos. Agora, depois a gente passa direto para direitologia, porque não dá para perder tempo com certas coisas que tem por aí. Agora, veja, isso é sério. Você vê, por exemplo, a bioética. É uma coisa nova. Isso é do fim do século passado para cá. Não havia isso antes. Agora, a bioética é uma coisa séria, porque ela precisa definir essa diferença intransponível e, vamos dizer, incompatível entre direito e religião, entre ciência e religião. Que é essa bobagem aí, ó, quanto tempo eles demoraram com a célula-tronco. Né? Sovaldo, aqui, o senhor falou do sexo diário, né? Mas como que a gente faz quando o marido está a milhas de distância há um tempo, de 3 em 3 meses, que não nos dá vemos? para ir para computador para fazer o troço à distância daquele jeito. Então, mas aí o que acontece? Senão, você sabe como é que é? Tem um filme que eles mostraram esse negócio à distância e o homem fingia de mulher. Então escrevia os negócios todos na base. Vocês chegaram a ver isso?
Alguém já viu? É terrível o negócio. Agora é do cara, tá piando o outro. Porque também... Agora, você já viu, quando são dois homens assim, eles abrem o jogo, né? Não tem nada para defender. O que aparece nesse filme é da sua mais pornográfica que tem. E o filme não é considerado pornográfico. Está passando normal aí. Mas o que vem escrito lá, vou te contar. A surfidinha, como é que é a surfidinha? Aquela ficou desse tamanhozinho. Pois é, professor Valdo, mas aí o marido a gente nunca sabe, né? Se está com a Maria, com a Mariana, com a Josefa, com isso, com aquilo. Depende do dia da semana. E a gente fica vendo avisos, né? Como é que é isso daí? É difícil, né? Sei, mas isso aí é o seguinte. Quem que vai me garantir? Quem casa, quem faz dupla evolutiva, quer pele a pele, poro a poro, chakra a chakra. Mas não dá a maior demonstração, né, de amor é as pessoas que vivem sob o mesmo teto o tempo todo. Ninguém quer viver separado. Agora, a vida às vezes existe. Um processo de acidente, um dependente que precisa de ser assistido, um processo de doença, um problema de uma viagem súbita devido aos negócios da própria profissão. Isso faz parte. Mas isso é eventual. Agora, se o negócio é assim há 5 anos, tem alguma coisa errada. Não, há 5 anos não. Nem vai ficar 5 anos. Né? Não, nem vai ficar. Na minha terra ele é divórcio. Não, não vai ficar 5 anos não. É só um tempinho. Mas tudo bem. Mas é porque eu tenho que cuidar aqui da minha evolução, né? Eu estou no lugar certo, eu quero estar aqui, então eu priorizei isso daqui. Não, só que eu tenho que pagar esse preço, né? Eu fico sozinha. A dupla evolutiva tem que ver sempre isso, porque os dois têm que trabalhar objetivando o mesmo objetivo. Olha o que eu estou falando. Objetivar o mesmo objetivo. Isso aí é duro, nem sempre dá certo, né? Pois é, mas eu vou continuar aqui. Agora, um dos negócios mais bravos que tem nisso é o pé de meia. Pois é. As pessoas estão, às vezes, procurando defender o pé de meia, então é difícil, né? A separação quase que é inevitável, né? Não tem jeito. Então, tudo a gente tem que ver. Professor Valdo? Você fala que além das consciências, a gente deve estudar os princípios conscienciais e fenômenos. Nesse nosso nível aqui, tem como a gente fazer algum estudo das chuvas? Porque aqui tem cada chuva tão interessante. Vale a pena. Você sempre vai lucrar com alguma coisa sobre isso. Você vai começar a entender a meteorologia, vai começar a entender o processo, principalmente de temperatura do seu corpo. Isso mexe com você em tudo. É o meu caso. Não, mas queria saber assim, tem um jeito de estudar a chuva com holopensene, com energia, com essas coisas? Tem, com a sua energia, porque aqui, chuva diz respeito à nuvem. Eu já expliquei isso aqui. Por exemplo, para mim, em certas situações, dependendo do local, o tempo, etc., é mais fácil influir numa nuvem do que numa pessoa. A pessoa tem uma, você não consegue, por mais arco voltaico que você lança, se ela é fechada e não quer saber de nada, você não consegue entrar naquele micro-universo. Agora, a nuvem não. Ela é dócil, ela não tem inteligência, ela não tem energia que ela mesma cria. Tudo que existe ali é o que você pode fazer. Então, você pode influir nela. E outra coisa, uma nuvem, às vezes, é mais fácil de mexer do que numa mesa dessa sólida, concreta, do jeito que está aqui. A nuvem, ela está em movimento, ela é dinâmica. Se você tem bastante energia, você pode influir nela. Agora, você não pode falar isso aí fora. Eu não estou falando para os tertulianos aí, que vão achar que eu sou louco. Esse cara está gagá. Está falando uma coisa dessa, ele está dando valor, que ele influi em nuvem. Então ele é um manda-chuva, vai chover e tal. Mas tudo acontece. Mas eu queria saber assim, ó. É assim que os índios Hopi, que não entendem nada de consciência, eles são capazes de fazer a chuva por causa disso, eles influem. Eles começam a jogar energia dentro dos troços deles, e acaba chovendo mesmo. Às vezes não tem nuvem no céu. De onde apareceram aquelas nuvens? Eles puxaram o bicho. Puxaram. Essas coisas existem. Mas se a pessoa fizer assim, ó, ela notar o que ela percebe antes da chuva, durante a chuva, depois da chuva. Depois de muita chuva. Você vai usar aquela técnica que eu já dei para algumas pessoas, algumas saíram bem nisso. A hora que você vê, você quer que chova, e tem algumas nuvens, mas tem uma pequena, que está a uma certa distância. Você vê a trajetória dela, você vai passar por perto. Se ela passar, você dá um jeito dela chover aqui.
chove. Se você julgar energia, você enfrenta aquilo. Agora, veja, os amparadores podem ajudar você a fazer isso. Se há uma necessidade do ambiente, aquilo acontece. Entende? Isso aí é preciso das pessoas, eu não posso estar falando as coisas, porque o povo não vai admitir, que isso aí é processo de efeito físico dos mais avançados que tem. Mas se uma pessoa viver com a gente pode mostrar essas coisas todas. Aqui no CAEC mesmo eu já mostrei isso há algum tempo atrás. Pois é, não, mas teve um negócio aqui mesmo. Eu falei, não, está precisando dar uma limpeza, esse negócio não está bom, vamos dar um jeito de chover. Aí a pessoa saiu, ela estava vindo ali perto, quando ela viu que estava chovendo mais, nos escritórios e na minha casa. E aí? Eu tinha avisado que isso ia acontecer antes. Aí ele saiu doido, né, gritando, olha lá o negócio, aí saiu da chuva. Aí ficou fora assim e na chuva cair. É uma chuva com hora marcada, né? Não é essa chuva. Não é só hora marcada, é especificada. Ela é específica com as coisas todas, aquilo foi feito. Agora aqui, no CAEC, você pode fazer essas coisas. As nuvens que tem aqui, tem de tudo. O panorama de nuvens, o nebuloso aqui da área, é muito superior, por exemplo, ao Uberaba, onde eu vivi e trabalhava com essas coisas. A nuvem que eu vi aqui é a maior que eu já vi na minha vida até hoje. Nem nos Estados Unidos eu não vi. Ela saía de lá e atravessava isso tudo aqui até para lá. Uma loucura, uma nuvem só. Eu vi isso. Então, essa não dá para estar funcionando muito, não. Então, nesse Agora, caso... você veja também a velocidade das nuvens, que as nuvens têm velocidade. Sim. Tem umas que são lentas. Então, você vai ver, eu tenho que arranjar uma que esteja em serviço, mais ou menos veloz, e que seja taxíquica, né? Para me entender, para a minha energia funcionar. Então, nesse caso aí, a nuvem é uma coadjuvante Lembre-se, a da energia assistência. não tem tempo nem espaço. Lembre-se disso, a base é essa. Agora, então, nesse caso, a nuvem é o coadjuvante da assistência, de uma assistência. Você usa a nuvem com a sua ectoplasmia. A ectoplasmia até parece mesmo com nuvem. Um piloto de avião que entenda alguma coisa de energia, ele pode driblar uma tempestade? Eu já tive um avião que eu julguei energia para blindar o avião com a situação toda. Agora, eu já tive um avião que eu saí do corpo, percorri o avião todo e isolei umas consciências que estavam lá. Junto com o amparador. O tal mal me ajudou a fazer isso. Aí o avião foi com calma. Mas tanto que eu nunca tive um processo grande, muito embora já posamos em estrada de boi. O piloto uma vez ficou doido lá, deu um surto. O meu irmão até lembra, quando ele esteve aí, ele estava lembrando que eram nós dois que estavam lá dentro do avião. E o cara ficou doido, queria voltar de onde ele veio, não tinha mais gasolina para aquilo. Não havia mais combustível. Não, nós temos que chegar, vamos descer no primeiro que tem aí. Então, é uma loucura isso. O piloto, um avião pequeno de 4 lugares, só vocês dois passageiros e o piloto. Estuda, você tem que julgar a energia e blindar a situação, aquilo que você pode. Um piloto, por ter muito contato com nuvem, ele, com o tempo, ele pode instintivamente aprender a mexer com nuvem? Os pilotos, eles têm mais facilidade de mexer com o processo de energia quando ele entende de projeção. E uma boa parte deles entende, porque quando a pessoa fica fora, ela fica equidistante, ela sobrepaira, ela fica supra. Você está entendendo? A fisicalidade aqui. O próprio Santos Dumont, quando começou, falou que lá em cima ele pensava diferente, que olhava para baixo de modo diferente. Tem declaração dele da época que ele vivia. Entende? Agora, veja, o Richard Bach, esses caras todos, o Lindenberg, todos eles mostraram o processo de exteriorização de energia e processo de projetabilidade. E tem muito mais, tem outros aí também que fizeram isso, não são só esses que eu estou citando. É tanto que lá no ITA, o processo da projeção e da conscienciologia sempre foi requerido, todo mundo queria que a gente desse aula, tudo isso, porque eles mexem com o processo. Isso muda. O problema é quando vai, que a pessoa sai aqui do rastejo, do proto-reptiliano, e deixa de ser essas coisas aí que você gosta, de jacaré e crocodilo. Então a pessoa muda, ela começa a voar. Isso é a volitação, né? A volitação é outro nível. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor, curiosidade
Quando o senhor falou sobre a questão do ocultismo, né, por exemplo, no Egito, haviam os iniciados e o povo, né, que não tinha acesso a todas essas informações que nós temos hoje. Mas queria para então, manobrar a pessoa, manipulação. havia acobertamento das informações, né, manipulações também, e houve, logicamente, um atraso das informações. Para o mundo, nós chegamos mais atrasados a essas informações. Isso foi providencial, foi uma coisa assim já combinada multidimensionalmente? Não há combinação de coisas negativas, coisa positiva. Só a combinação de coisa negativa da baratosfera. Não só do negativo, mas de não se falar. O processo evolutivo é clarear tudo, é esclarecer tudo. Então o ideal seria, desde o início, todos o correto. Não é o ideal. O correto é esclarecer tudo, é não esconder nada. Então, quando esconde, é porque tem a baratosfera atravessada. Então, por isso, esse atraso todo da humanidade, né? Não é só isso, né? Tem outras coisas mais, né? Muita coisa, né? Que atrasa a humanidade, não é só isso. A coisa mais séria mesmo é o problema ético da própria pessoa, é a cosmoética pessoal. É aquele negócio que eu falo, o princípio da cosmoética pessoal. Entende? Que é o código. CPC. É esse que falta para a humanidade. Entende? O que foi dito sobre as nuvens se aplica também ao vento, pois tem percebido que às vezes durante o exercício de EV começa a ventar em torno de mim. Olha, vento é aquelas coisas que existem com o problema da magia. A magia baseia nisso, que é aquela pessoa que faz ventar. Faz ventar, eu não estou falando de flato, não, viu? Isso é coisa de vaca. O negócio que eu estou falando é ventar mesmo, de zéfiro, brisa. Não é processo de flatulência, vamos entender bem isso. Né? Porque senão o povo vai pensar outras coisas aqui. Mas agora o problema todo é o seguinte, tem sua relação sim com o processo de vento. Se tem relação com a nuvem, tem com tudo. Eu quero lembrar para essa pessoa que perguntou o seguinte, nuvem, quando ela dissolve, faz uma opção de coisa. Raios, trovões, pingos, luvizna, que é o chuvisco, chuva, tempestade, vendaval, conforme a situação, neve, conforme a situação, nevasca e outras cocitas mais. Isso tudo deriva de nuvens. De modo que quando você mexe na nuvem, você se prepara. Onde é que você está? Que tipo de nuvem que é que você está mexendo? Cuidado. Tá certo? Agora, o caminho é esse, é dos Hopi. É a tribo Hopi, a nação Hopi, que são especialistas nisso. Sr. Valdo, queria voltar ali na resposta que você deu para a Carla, sobre a questão dos juízes e nós todos já termos sido vítimas e algozes, né? Sim. Ser vítima e algoz, no final das contas, tudo é uma questão de orgulho, não é? Até um certo ponto, mas não é bem o orgulho, o orgulho é um derivado. O chefe mesmo é o egoísmo. Né? É o egoísmo, você pode falar o egocentrismo adulto, o orgulho é secundário, orgulho, vaidade, o processo do miserês, esse negócio da glória, poder, etc. lá no Paulo Coelho, tudo é secundário já. O problema é o egoísmo. Na posição de algoz é egoísmo, na posição de vítima exemplo, também é egoísmo. Sempre quis, antes de mais nada, se apresentar publicamente. Ele queria fama, celebridade. A hora que ele começou a publicar os livros que saíram, ele gastava muito mais, tudo que era, a edição inteira que ele recebia do livro, ele colocava tudo em propaganda do livro. Tudo divulgação. Você sabe, a hora que leva isso, o negócio vai, espalha tudo. Foi assim que ele conseguiu. E fazendo também um texto que seja tipo lírico, quer dizer, igual às letras de músicas populares que ele fazia. Não há nada que o povo entenda mais do que uma letra de música. Ele fez tudo nessa base. Então qualquer um entende, até o presidente dos Estados Unidos entende ele. Você vê que todo mundo entende. Né? Quando o Bush entendeu o que o Paulo Coelho escreveu, então não tem mais nada. Até a gatinha lá em casa é a próxima.
Sobre o negócio de avião. Um avião pode passar por comunidades extrafísicas, certo ou não? Comunidades extrafísicas, atravessar. Sim. E faz interferência nas comunidades? Não tem nada que ver. A diferença é como se não existisse. A coexistência dessas interações, isso não existe. E trovoada também? Cada um está no... É igual uma raia. Okay. Você está entendendo? É outra condição. Não pega. E trovão também? Trovão, quando atravessa a comunidade, também não interfere nada? Isso é parte física. Não tem nada a ver. O outro é diferente. O que é que nós, para essas vulgares, podemos fazer para prevenir problemas com aviões? Ou seja, antes de vamos viajar no avião... Pensa positivo em qualquer viagem que você vai fazer. Antes de viajar, sem criar tensão pré-viagem. Você sabe, né? Chama TPV. Tensão pré-viagem. É muita gente que passa por isso. Isso tem que acabar. Tem gente que a tensão faz parte do, vamos dizer, da happy hours dela. Então a melhor coisa da viagem é a preparação para ela. Tem gente que é assim. E ela quer falar naquilo, ela gosta. Outra coisa, tem gente que a melhor coisa que tem no casamento é a preparação para o dia do casório, porque depois é uma droga. Entendeu? Ela está casando só para fazer o casamento. Então o casamento vai ser em praça pública. Como é que é? Tem filmes sobre esses assuntos hoje. Tem uma dona que é preparadora de casório. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. Vocês já viram essa? Tem um filme. Então, dá um negócio tudo contrário. 2 casamentos dão tudo para trás. No fim, casa o terceiro, que era o justo que estava esperando. Coisa de Hollywood, né? Isso aí, na prática, não é bem assim. Mas, então... Existem umas interveniências. No dia em que vamos viajar no avião 2 horas ou 3 horas antes, há alguma coisa que possamos fazer para perceber se vai haver algum problema com aquele avião ou não? Ou é só pensar positivo? Eu acho o seguinte, você vê, se o negócio está muito inconveniente, muda de companhia ou muda a viagem. Como é que é? Se você vai estar preparando a viagem, está dando muito inconveniente, muda de companhia ou muda de viagem. Mas... nunca e como sabe, é que... Não, uma pessoa que está no escuro, não sabe de nada, a melhor coisa que ela pode fazer é isso. Entende? Na dúvida, a gente tem que se abster. Mas não é fácil, né? Não, nada é fácil. Até o avião cair é difícil. Exato. Eu estava a pensar, por exemplo, na minha viagem cá para o Brasil, antes de eu vir. Sim. No dia de manhã, eu preparei-me para ir umas 4 horas antes para o aeroporto. Mesmo assim, aconteceram uma série de contrafluxos. Mas contrafluxo, assim, o avião... Não com o avião. Então acabou. Até o aeroporto. Faz parte. É só com o avião. Hoje em dia, é só que algum problema com o avião. A pega todo mundo. É uma doença crônica que pega todo mundo que vai ao aeroporto. Por sinal, tem um filme também, falando em filme. Você sabe, de vez em quando eu tenho que mostrar aqui o que tem de filme. Não é isso. O povo às vezes vê mais filme do que lê. Tem o Terminal, que é um filme que fala sobre o processo de aeroporto. Seria bom vocês verem. Eu sou especialista em aeroporto, porque eu já dormi em aeroporto, já fiz uma opção de coisa, viagem de tudo quanto é tipo. Avião que desceu mais cedo. Mas nunca tive nada em avião, sério. Até hoje, nada. E hoje eu não estou viajando mais, né? Porque eu deixei, que agora vocês tomam conta da aeroportose. Isso aí já não é a minha área mais. Tá muito, não me pertence. Mas, aqui na página 19, sim. Na masculinologia, tem o serenão com macrosoma idiota. Onde que é que ela falou? Na masculinologia, o que você quer? Tem o serenão com macrosoma e idiota. Sim. E o detetive. E na feminologia não tem. É por alguma razão? O serenão com macrosoma e idiotia. O que tem? Que não tem a serenona com macrosoma. É porque o que eu conheço era um macro. Se você conhece algum, você me fala. Eu estou dando o que eu posso. E o detetive? A informação que eu tenho é essa. E o detetive? Então não falta... Agora, veja, a mulher é uma coisa mais evoluída, né? Está mais disfarçada. Se calhar, pois, não quer dizer que não haja, né? Está vendo o gênero, como é que é? Ela já está exigindo que apareça uma idiota que seja serenona.
Olha, tem uma porção de mulheres idiotas não serenões. Se te interessar, a gente arranja algumas, aqui uma legiãozinha. Entendeu? O detetive não está na feminologia, mesmo assim? O detetive não tem no feminino? Não, mas o detetive não é um cara curioso. Não é detetive? É o freguês do detetive que é curioso. Está fazendo a abordagem errada. Ó, Mabel, traduzir. Pois é, mas veja, mulher geralmente não é detetive assim para ver a mulher que está traindo outra. A maioria é homem. Não São há? pouquíssimas, é uma minoria. É insignificante. Agora, gente, Roberto, você fez alguma revisão aí do texto? Você quer acrescentar alguma coisa? Você sabe que nós aqui topamos tudo. Pode falar. O que você acha, professor Valdo, na hominologia, acrescentar o homo sapiens sempre aprendente, que tem alguns outros verbetes? Eu acho que tem a ver com... Tem alguns que a gente fala. Não. A gente pode colocar. Esse tem, geralmente, na hominologia, em alguns lugares. Agora, você viu aqui na hominologia, começa com curioso. E acaba com serendipitista. Tem tudo aí. Agora, Valdo, gente, hoje, então, nós temos aqui... Valdo. Sim. Duas curiosidades em relação à forma. Duas curiosidades em relação à forma. A interdisciplinologia, por que a autopesquisologia não é a segunda especialidade? Autopesquisologia? Por que não é a segunda? Existe alguma regra para montar? Não, aqui é porque curiosidade quase sempre tem uma coisa extraordinária e é preciso de ter uma cognição. Agora, a autopesquisa, ela vem quase sempre depois. É a pessoa que tem curiosidade antes. Então, eu só queria saber porque... aí, você sabe, tem muitos desses termos que tanto faz um na frente ou outro atrás. Não há uma regra. Não. Então, outra questão que eu queria perguntar é em relação à taxologia aqui, ó. O item 40 e 41, normalmente só não repete termos no mesmo verbete, né? O que é? Na taxologia, 40 e 41... Não, um é recorde, o outro é singularidade. Eles aparecem aqui na enumerologia. Eu só queria saber por que o senhor repetiu no texto. Não, isso tem muito. Isso aqui é a taxologia para a pessoa pensar. Você tem que ver como é que a pessoa vai entender esse termo dentro dessa ideia, que é diferente daquela outra. Aqui, ó, processo é 45 realidades relativamente às curiosidades humanas. Não entendi aqui. Normalmente só não repete. Então eu queria saber por que... Faz parte. Pode pôr. Agora, gente, hoje nós temos aqui 14 verbetes para o processo. Tá certo? É você? Vai. Pessoal, a gente vai fazer a eleição. Eu vou dizer aqui os verbetes e depois tem um recado do Antônio. Mais um, Thaís. Então, Thaís depois do Antônio. Bom, verbetes novos. Intempestividade, melim, objeto ajustado, pseudo-bem e trabalho antelucano. Verbetes antigos: década, incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de complementar a informação que o professor Valdo passou sobre o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica. Esse evento é uma organização do Conselho Científico da Unicim e é importante a gente lembrar que não é bem um evento onde as pessoas vão apresentar suas pesquisas. A ideia é de se desenvolver um consenso e uma discussão em cima dos fundamentos da estrutura da ciência e da pesquisa conscienciológica. Para desenvolver os temas, a gente organizou uma pesquisa com 25 perguntas que vai estar sendo disponibilizada aí na internet. A gente vai estar informando o site quando ele estiver disponível. Então, a partir dos resultados dessa pesquisa, é que a gente vai promover o embasamento para a discussão desses pontos. Vai estar ocorrendo no discernimento,
de 25 a 27 de julho, sexta a domingo. O preço é um preço de custo, está aberto a todas as pessoas interessadas. Quem se inscrever em julho é R$50, em junho. Em julho é R$60 e no dia do evento R$70. A inscrição pode ser feita aqui no CIEC. Então o objetivo é de debater sobre os fundamentos e a estrutura da pesquisa conscienciológica. Está aberto a todos os interessados na pesquisa, ok? Bom, eu gostaria de convidar a todos, em nome da Reaprendência, a aula aberta da professora Itsuko Onishi, que vai ocorrer sábado agora, das 15 às 17 horas, sobre abertismo consciencial. Tá? Ela é gratuita e todos os interessados podem estar participando. É lá na Reaprendência, no Discernimento. Obrigada. Ganhou intempestividade, com 9 votos.